Estou compartilhando para vocês, tá? Então, a partir de agora, vocês estão vendo aqui, ó. Vocês já estão vendo já o meu, né, a aula síncrona, dia 3 de dezembro de 2020, tá bom? Todo mundo aí já está vendo a tela, né? Então nós vamos para mais uma aula. Ó, aqui, nessa aula de hoje, né, o pensamento do momento, ontem foi uma data muito especial, que é o Dia Nacional do Samba, tá bom? Que é o dia 2 de dezembro, né? E aqui eu trago aqui os versos de um grande poeta, um dos maiores letristas da música popular brasileira, que é o Paulo César Pinheiro, que ele fala assim, em um dos seus sambas, né, em parceria com Eduardo Gudim: é melhor lutar do que fugir, tem que acabar com isso que está aí, né? Então, Paulo César Pinheiro, um grande poeta, eu tive agora o privilégio de ler esse livro, vou mostrar para vocês aqui, ó, sobre a vida dele, ó, tá vendo aqui, ó, né? Aqui é muito legal, a letra brasileira, Paulo César Pinheiro, uma jornada musical. O cara tem mais de 5.000 músicas, cara, letras, poemas, e mais de 2.000 gravações de suas músicas, com vários intérpretes, entendeu? Então aqui conta um pouquinho da jornada musical desse cara, que é um gênio, na minha opinião. E vocês, se forem ver um pouquinho mais sobre a vida desse cara, vocês vão ver que tem muitas músicas que vocês conhecem, né, que talvez que vocês conhecem, mas que não saibam que é desse grande poeta. Muito bem, viva o samba é resistência, tá? Antes de mais nada, né, o samba é a raiz do povo trabalhador, do povo preto, né? Então é uma coisa importante. Mas vamos lá. Então, mais uma vez aqui, passado aqui, né, o pensamento do momento, registro de presença, vocês vão vir aqui, tá? Ó, beleza, a senha é essa, né? 6FUAQV, tá? Eu vou voltar lá para digitar de novo. Vamos ver se já apareceu mais alguém aí, ó. Aí já tem 20 aí, não, acho que não. Ó. Então, mais uma vez, a senha, vamos registrar a nossa presença lá no nosso AVA do IF, tá? E vamos fazer aqui o exercício número 12 da lista, gente. Olha aí, ó, né? Esse aqui é muito interessante, esse exercício. Olha lá. Ó, eu tenho aqui o quê, ó? Um canhão antitanque está localizado na borda de uma plataforma a 60 metros acima de uma planície, conforme a figura abaixo. Tá bom? Certo? A equipe do canhão avista um tanque inimigo parado na planície a uma distância de 2,2 quilômetros do canhão. Tá? Então, ó, olha lá. Eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho, desculpa, perdão. Vamos lá, de novo. Ó, eu tenho aqui o canhão, né? Ó, o canhão. Aqui eu tenho um tanque, né? Esse tanque aqui, ó, ele faz aqui movimentos, mas para ele não consegue acertar esse canhão, tá vendo? Então esse canhão está numa posição estratégica, né? Para quem joga Fortnite, para quem joga Sniper Elite aí no videogame, sabe que, pô, se o cara tiver numa altura, né, ou tiver uma posição mais alta, ele é privilegiado, né? Ele é privilegiado. As colinas sempre são pontos estratégicos, né, a serem conquistados pelos exércitos, as colinas, as estradas, né? Essa coisa toda. Mas então aqui uma análise, né, da guerra. Eu tenho uma aversão, né, à guerra. A guerra é uma coisa odiosa, né? A guerra é uma coisa odiosa, mas eu acho interessante. Estou lendo esse livro aqui também, ó, que é um livro que fala da Segunda Guerra Mundial, tá vendo? Que é As Portas de Moscou, que é um relato de um batalhão que tem que defender uma estrada que dá acesso à cidade de Moscou, capital da União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, né, defendendo contra o ataque nazista. Então, pronto, tá vendo? Física também é cultura, tá vendo? A literatura e tudo mais. Ler é um grande exercício. Mas então o que acontece? Esse cara aqui tá numa posição, cara, estratégica. E para esse cabuquinho aqui, que é o tanque, cara, não resta outra coisa a não ser o quê? A não ser se afastar. Então, nesse mesmo instante, ó, a equipe do tanque, né? Ali dentro eu tenho ali 3 pessoas no mínimo, né? 2 a 3 pessoas, eles vão o quê? Eles vão começar a se afastar com uma aceleração de 0,09 metros por segundo ao quadrado. Eles veem um canhão e falam, opa, vamos, né, cair no capinado, vamos vazar daqui. Se o canhão antitanque dispara um projétil com uma velocidade de 240 metros por segundo e com uma elevação de 10 graus acima da horizontal, quanto tempo a equipe do canhão teria de esperar antes de disparar, antes de atirar, se quiser acertar o tanque? Tá vendo? Então, ó, o que a gente intui? Que para essa posição aqui, se esse cara atirar, a bala, o projétil vai cair aqui.
Então ele tem que esperar que esse cabuquinho aqui, ó, com essa aceleração, ó, com essa aceleração dele, então é interessante aqui que eu tenho, né, o movimento acelerado do tanque, tenho aí o lançamento horizontal, perdão, o lançamento oblíquo, né, do canhão, entendeu? Então quer saber isso, né? Quanto tempo que esses caras aqui, ó, o canhoneiro tem que esperar para poder acertar o tanque, né? Obviamente que isso é um cálculo, né, bicho, que vai mais pela prática, né, do cara, né? Mas é interessante esse processo. Então nós vamos resolver. Tá claro esse problema? Tá? O tanque avista o canhão e fala, opa, vou vazar. Então ele sai com essa aceleração de 0,9 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta é, quanto tempo a equipe do canhão vai ter que esperar para poder atingir o tanque, tá? Então vamos lá. Tem uns dados aqui, ó. Importante, a altura do canhão. O canhão não está no mesmo nível do tanque, ele está a uma altura maior. Mesmo estando a uma altura maior, esse projétil não vai atingir a mesma altura inicial, né? Ele vai atingir uma altura abaixo desse ponto aí. Mesmo com isso aí, eu tenho um lançamento oblíquo, tá? A distância entre o tanque e o canhão é de 2.200 metros, tá? Então nós vamos passar 2,2 quilômetros para 2.200 metros e a aceleração do tanque é 0,9 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial do projétil, ó, 240 metros por segundo. O ângulo, né, da direção dessa velocidade, sentido dessa velocidade, com o eixo horizontal é de 10 graus e a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Esses são os dados do problema. São as informações que o problema nos forneceu. Tá bom? Então vamos lá, vamos para frente. Então está aqui, né, uma representação, né, a velocidade inicial, a altura inicial do canhão, a distância do tanque até o canhão e a aceleração com que o canhão vai se movimentar. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, né, nós vamos trabalhar o quê? Com as componentes da velocidade inicial do projétil. Então eu vou ter aqui, ó, velocidade inicial do projétil na direção do eixo X e a velocidade inicial do projétil na direção do eixo Y. Tá bom? Beleza, tá? A gente já sabe, né, ó, lá de quê? Do tópico 3, lá de escalares e vetores, ó, que a componente do eixo X aqui, né, uma vez que o ângulo, ó, aqui o ângulo de 10 graus, ó, né, o eixo X, né, a V0x é o cateto adjacente, então a componente V0, a componente da velocidade inicial do projétil no eixo X é V0 projétil, a velocidade inicial do projétil vezes o cosseno de 10 graus, que vai me dar 236,35 metros por segundo. E no caso da velocidade inicial do projétil no eixo Y, vai ser V0 do projétil, né, vezes o seno de θ, 240 vezes seno de θ, que dá 41,67 metros por segundo. Eis aqui as componentes da velocidade, V0, Px, V0, Pi. Tá bom? Beleza, vamos lá. O que nós vamos analisar? Uma coisa importantíssima para nós. Quanto tempo que esse projétil vai permanecer no ar? Ou seja, quanto tempo que vai durar esse lançamento oblíquo do projétil? Tá? Então nós temos aqui o seguinte, ó, eu tenho a equação que define a posição em função do tempo, correto? Para esse lançamento oblíquo, olha lá, né, que é essa daqui, né, y é igual a y0 mais v0 pyt menos gt ao quadrado sobre 2. A altura final do projétil é onde está o canhão, é o ponto de referência, lá embaixo é 0, e a altura inicial do projétil é 60 metros. Tá bom? Então nesse caso o que a gente vai ter, ó, substituindo esses valores, eu vou ter o que aqui agora? Aqui eu tenho uma equação de segundo grau. E vou ter que, né, encontrar o valor da raiz. Para quê? Né? Para zerar essa equação. Tá vendo? Ó, y final é igual a 0, então tem que resolver essa equação para encontrar o valor de t, ou os valores de t, para os quais, né, a equação zera. Né? E, na verdade, nós vamos ter só um tempo, né? Não tem como eu ter dois tempos. Então, vamos resolver essa equação. Tá vendo? Eu já caí aqui numa equação de segundo grau. Tá? Então, vamos lá. Ó. Resolvendo aqui, eu teria, então, 0 é igual a 60, mais 41,67t, menos 5t ao quadrado. Tá? Aqui, ó, eu substituí o valor de V0, PY, e aqui, ó, o valor da gravidade. Então, achando o delta, eu encontro um delta positivo, tá vendo? Não é um delta redondinho, não é, né, não é uma raiz quadrada inteira, bonitinha, mas tá aqui, ó, um delta positivo, quer dizer que eu tenho duas raízes reais.
Nessa hora, é importante o quê? A gente observar o quê? Que eu tenho duas raízes reais, né? Mas o tempo não pode ser negativo. Então, olha lá, se eu faço primeiro, então, ó, aplicando a equação de Bhaskara, né? T' é igual a menos B mais raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. O que eu vou encontrar aqui? Ó? Eu vou encontrar mais 12,51 dividido por menos 10. Esse tempo aqui ele é negativo e tempo negativo não existe. Não existe tempo negativo. Então, essa primeira raiz não importa para nós. Tá bom? Então, eu vou ter só um valor, né, que vai ser esse aqui, ó, né? A segunda raiz da equação, que vai dar quanto? 9,59 segundos, tá? Então, aí eu vou usar, né, a segunda raiz resolvendo a equação de segundo grau. Então, o tempo de permanência do projétil no ar é 9,59 segundos. Beleza, achei esse tempo. Tá? Aí o que eu vou calcular agora? Eu vou calcular qual que é a distância horizontal que esse projétil vai percorrer, né? Então, da definição lá de alcance horizontal, eu tenho que x, que é o alcance horizontal, é igual à velocidade inicial do projétil no eixo x, vezes o tempo total, que é o tempo de permanência do projétil no ar. Isso aqui vai dar quanto lá? Vai dar 236,35 vezes 9,59, eu vou ter 2.266,60 metros. Notem sempre, gente, que eu gosto de trabalhar aqui, ó, eu particularmente, tá? Com 2 casas decimais. Né? Aí eu sempre adoto isso como algarismo significativo, essa coisa toda. Sempre gosto de trabalhar com 2 casas decimais, tá? Eu não sou tão criterioso com essa questão de algarismo significativo, a gente está aqui na física, né? Na química, né? Vocês sabem que isso é muito importante, né? Você tem lá, por exemplo, né, precisões, né, balança de precisão, né, aquelas balanças analíticas que tem lá 4, 5 casas decimais, a semi-analítica com 2. Isso é muito importante. Mas aqui a gente vai e trabalha com 2 casas decimais sem problema. Então, esse seria o alcance do projétil. Mas aí o que acontece? Se a gente considerar que a distância horizontal do tanque ao canhão é de 2.200 metros, o que a gente observa, então? Que para atingir o tanque, ele tem que percorrer uma distância de quanto? Que vai ser o alcance do projétil menos quem? Menos a distância que o tanque está do canhão. Então, olha lá, se eu pegar 2.266,60 menos 2.200, eu vou ter o quê? O tanque tem que ter percorrido 66,60 metros para quê? Para que o projétil do canhão atinja o tanque. Tá claro isso aqui? Tá? Isso aqui é importante, esse raciocínio. Então, essa distância, quem tem que... Na hora que o tanque está em fuga, certo? Então, o que acontece? O canhão, né? Na hora que o tanque está em fuga, o tanque tem que percorrer 66,60 metros para que o projétil atinja ele em cheio, tá? Aí o que vai acontecer? O movimento do tanque, como é que é dado? Né? O tanque tem uma aceleração de 0,9 metros por segundo ao quadrado, tá? Então tem a velocidade inicial do tanque é nula, ele parte do repouso, a aceleração dele é 0,9 metros por segundo ao quadrado e a distância que ele vai percorrer é 66,60 metros. O que a gente aplica aqui, ó? A gente usa aqui, então, quem? A equação, né, do movimento uniformemente variado. X igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Esse cara é igual a zero. E esse cara também é igual a zero. Né? X0... Ah, não, perdão, x0 não é igual a zero, não. Vocês me desculpem, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um ΔX, né? Eu vou passar o x0 para lá, para o outro lado. E esse ΔX vai ser justamente quem? Igual a d, que é aquela distância de 66,60 metros que o tanque tem que percorrer, tá? Nesse tempo tzinho aqui, para que o projétil atinja ele. Então, na verdade, eu vou ter que d é igual a aceleração do tanque vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, o que eu vou ter aqui? Né? Substituindo a distância e a aceleração do tanque, eu encontro o quê? O tempo que o tanque gasta para percorrer a distância de 66,60 metros é igual a quanto? É igual a raiz quadrada de 148, que dá 12,17 segundos. Viram? Esse é o tempo que o tanque gasta para percorrer 66,60 metros. 12,17 segundos. Tá bom? O tanque é um brutamontes danado, né, cara, de toneladas, né? Ele tem uma mobilidade pequena, mas é um negócio absurdo. Então, olha só, o que vai acontecer? O que a equipe do canhão tem que ter em mente, né?
ela deve esperar quanto tempo para acertar o tanque em cheio, né? Então, na verdade, esse intervalo de tempo que a equipe do canhão deve esperar para poder disparar o projétil é o quê? É o tempo que o tanque gasta para percorrer os 66,60 metros, menos o tempo que o projétil permanece no ar. Entenderam? Partiu o tanque, né? O tempo que o canhoneiro tem que esperar, o que que é? Vai ser 12,17 menos 9,59, que vai dar o quê? 2,58 segundos, né? Hoje em dia, pessoal, a tecnologia que existe, né? E aí a gente sabe, infelizmente, falo mais uma vez, que os grandes responsáveis pelo desenvolvimento da ciência, muitas vezes, é a motivação bélica, né? A motivação bélica, a motivação da guerra, né? Então a gente fica vendo, por exemplo, hoje, essa tecnologia de identificar o rosto da pessoa, né, no celular, isso foi desenvolvido por quem? Pela ciência militar, principalmente dos Estados Unidos. Ele passou essa tecnologia para as empresas de informática e, em troca, as empresas de informática dão para a área militar as nossas informações. Vocês sabem disso, né? Experimenta, por exemplo, falar assim, eu quero fazer pato no tucupi. Fala isso perto do seu celular. Daqui a pouco vai aparecer lá na sua linha do tempo do Facebook o quê? Uma receita de pato no tucupi. Vocês já repararam isso? Então, meu velho, é isso aí, cara. O Big Brother, o grande irmão, está nos observando, meu irmão. É tudo isso aí, tá? Então, estou te falando isso, né? Então, hoje, a tecnologia militar, ela é muito grande, né? Então, hoje o cara, de repente, tem lá no seu canhão esses cálculos todos. Agora, imagina um caboclo fazer isso na Segunda Guerra Mundial. Era por intuição, tá? Mas então, gente, 2,58 segundos é o tempo que o canhoneiro tem que esperar para poder disparar seu projétil e poder acertar o tanque ali em cheio. Tá certo? Tranquilo? Certo? Alguma dúvida? Hein? Tranquilo? Estão me ouvindo aí bem, direitinho? Sem problema? Alguém aí me fala aí, gente. Eu não tenho aí acesso ao... Tranquilo. Então tá bom demais, beleza. Vamos pro próximo exercício aqui, galera. Vamos lá. Ah, esse aqui é legal, esse aqui é interessante, né? Já vai falar aí dos Jogos Olímpicos, ó. Né? É um exercício de esporte. Um arremessador de peso de nível olímpico é capaz de lançar o peso com uma velocidade V0 de 15 metros por segundo, de uma altura de 2,16 metros. Né? Aquela modalidade que o cara tem uma bola, né, de metal pesada e ele dá aquele giro, né, para poder lançar. Então, na hora que ele lança, né, é o arremesso de peso, né? E aí a gente tem sempre aquela bola. Tem até um cara que é brasileiro que é muito bom nisso aí, né? Aí pergunta o seguinte: que distância horizontal é coberta pelo peso se o ângulo de lançamento, aqui, ó, θ0 é de 45 graus e de 42 graus. Aí ele pede para a gente poder discutir os resultados que vocês vão encontrar. Estão vendo? Probleminha trivial, né? Então vamos fazer uma discussão depois do resultado, muito interessante, né? A gente já viu na nossa aula lá, na nossa videoaula, que o alcance máximo de um lançamento horizontal, ele é o quê? Ele é de 45 graus. Tem até uma figurinha lá que mostra, né, vários ângulos de lançamento e diferentes alcances horizontais. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, né, se eu quero lançar um projétil do solo para ele chegar de novo ao solo, o ângulo que eu devo, né, formar, né, o ângulo entre a velocidade inicial desse projétil e o eixo X deve ser de 45 graus. Mas isso somente se esse cara sair de uma altura e voltar para essa altura. Nesse problema, nós vamos ver o quê? Que nesse caso específico, em que o projétil, né, no caso o peso, é lançado de uma altura de 2,16 metros, ou seja, ele não é lançado no nível do solo, as coisas podem ser diferentes, tá bom? E essa vai ser a grande discussão que nós vamos fazer. Tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar aqui os dados do problema, né? Velocidade inicial do projétil é igual a 15 metros por segundo. A altura inicial que esse cara é lançado é 2,16 metros. Eu quero saber a distância para o ângulo de 45 e para o ângulo de 42. E a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A gente sempre usa isso. E aqui está a representação, né? Quero calcular isso. Ó. Ele me deu o y0, 2,16 metros, me deu a velocidade inicial,
E, obviamente, que aqui eu vou ter as componentes, né? V0x e V0y, e me deu que eu calcule o alcance. Tá? Letra A, para 45 graus. Beleza? Vamos lá, então. Né? Se o ângulo θ é igual a 45 graus, eu tenho que V0x, né? As componentes retangulares ou cartesianas vai ser V0 vezes cosseno de θ, V0y é V0 vezes o seno de θ. Né? Então, eu tenho o quê? Que a distância horizontal que esse cara vai percorrer vai ser x, que é igual a V0x vezes o tempo de permanência no ar desse projétil. Para eu calcular o tempo de permanência no ar, o que eu faço? Eu uso essa equação, né, que é y igual a y0 mais v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. É a forma de a gente calcular. Né? Então eu tenho que a altura final é zero. Por quê? Ele vai chegar no chão e a altura inicial é o dado, é 2,16 metros. Substituir, então, no lugar de y0, 2,16 metros, eu tenho V0 vezes seno de θ vezes t, menos gt ao quadrado sobre 2, né? E aí eu vou ter aqui o quê? Para θ igual a 45 graus, tá? Aí vocês me desculpem aqui, gente, porque na minha edição aqui faltou. Então eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter que 0 é igual a quem? A 2,16, tá? Mais 15 vezes o seno de 45 vezes o tempo t, menos 10t ao quadrado sobre 2. Tá bom? Aí aqui eu vou ter uma equação de segundo grau. Tá? Vou substituir aqui o valor de seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, eu chego aqui a essa equação de segundo grau que eu tenho que resolver. Tem que achar o valor de t. Para quê? Para eu depois substituir esse valor de t onde? Na equação que define o alcance horizontal. Tá? Então, a equação que eu vou resolver é essa. 0 é igual a 2,16 mais 10,61t menos 5t ao quadrado. Tá bom? Certo? Então, encontrando as raízes, o que eu vou ter? Né? Para o ângulo θ igual a 45 graus. Desculpa aqui, gente. Vamos lá. Então, eu vou ter aqui, ó, né? Eu vou ter dessa equação que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Acho um delta aqui igual a 155,77. Eu vou ter duas raízes reais, tá? Né? Aqui, a primeira raiz, ela é negativa, então eu não tenho tempo negativo, não existe. E a segunda raiz vai dar 2,31 segundos, né? Usando, mais uma vez, a fórmula de Bhaskara. Tá bom, gente? Nós vamos usar aqui a fórmula de Bhaskara. Tranquilo? Certo? Então, tranquilo, então. Vamos lá. Tá? Achei o tempo aqui. Agora, com esse tempo, o que eu faço? Eu vou jogar esse tempo onde? Lá na equação para calcular o alcance horizontal, a distância horizontal que esse cara vai percorrer. Então, olha lá, a distância horizontal coberta pelo peso para um ângulo θ igual a 45 graus é igual a quanto? Ó, igual a 45 graus. Vai ser igual a quanto? Ó, vai ser x, que é igual a V0, vezes cosseno de 45 vezes o tempo. Então vai ser V0 é igual a 15 metros por segundo. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o tempo total de permanência no ar, quando o peso é lançado com um ângulo de 45 graus, é 2,31. De forma que o alcance vai ser 24,50 metros. Certo? 24,50 metros. Tá bom? Calculei, então, a distância horizontal quando esse peso é lançado com um ângulo de 45 graus. Vamos lá. Para o ângulo de 42 graus, o que eu vou ter? Mais uma vez, né? A distância vertical percorrida pelo peso, né, vai ser, ó, né? Mais uma vez, nós vamos calcular, né, ó, aqui, né? Só que agora, o que acontece? O meu V0y, ele vai estar o quê? Ele vai estar relacionado com quem? Vai estar relacionado com seno de 42 graus. Estão vendo? Então tem que recalcular o valor do tempo, né? O tempo que o projétil permanece no ar, no caso o peso, quando lançado com um ângulo θ igual a 42 graus. Isso aqui vai me dar essa equação, tá? E eu resolvendo essa equação, né? 0 igual a 2,16 mais 10,04t menos 5t ao quadrado, achando as raízes, né? Eu tenho um delta aí bonitinha lá, né? 144, olha que legal, né? E aí eu vou ter a primeira raiz negativa, não tem tempo negativo, eu desconsidero esse cara, e a segunda raiz, que vai valer quanto? Né? Vai me dar 2,204 segundos. 2,204 segundos. Tá bom? Tranquilo, né? Olha que coisa interessante. O tempo de permanência no ar,
para esse ângulo de 42 graus é menor do que o tempo de permanência no ar para um ângulo de 45 graus, né? Mas como é que vai ficar o alcance agora? Ó, a distância horizontal coberta pelo peso, ou seja, percorrida pelo peso, é igual a quanto? Vai ser igual a x, que é igual a V0x vezes o tempo. E esse V0x agora é V0 vezes o cosseno de quê? Vezes o cosseno do ângulo de 42 graus, tá? Então isso vai me dar o quê? 15 vezes o cosseno de 42 vezes o tempo, 2,204. Eu vou ter o quê? O alcance de 24,57 metros. Olha só! O alcance, quando o ângulo é igual a 42 graus, ele é maior do que o alcance para um ângulo de 45 graus. Pô, Adriano, mas e aí? Aí volta naquilo que eu falei com vocês inicialmente, né? Quando eu tenho um projétil lançado de uma altura inicial igual a zero e ele retornando nessa altura inicial igual a zero, o ângulo para eu ter o alcance máximo é 45 graus. Mas, se eu tenho uma altura diferente, de zero, aí já não vai ser mais 45 graus, é o caso aqui, né? Então, o que acontece aqui, na verdade, né? Olha lá, o alcance para um ângulo de 42 graus é maior que o alcance para um ângulo de 45 graus, tá bom? Quando esse cara é lançado de uma altura inicial de 2,16 metros, tá bom, gente? Se a altura inicial fosse 0 metros, o alcance para 45 graus seria maior que o alcance para 42, né? Mas o que vai acontecer? Tá vendo lá as contas aqui, ó, né? Para 45 graus, para 42 graus eu tenho 24,57 e para 45 graus eu tenho 24,50, né? O que me dá aí o quê? Me dá 7 centímetros de diferença. Mas 7 centímetros de diferença numa competição olímpica, meu irmão, é recorde mundial. É recorde mundial. Então, olha lá, se o peso, né, mais uma vez, fosse lançado a partir do solo, uma altura inicial igual a zero, eu teria então o quê? Que o alcance para um ângulo de 45 graus seria maior que o alcance para um ângulo de 42, tá? Mas não é isso que acontece, tá? O que acontece então nessa situação, tá? Devido ao fato do peso ser lançado de uma altura de 2,16 metros e a velocidade, olha lá, a velocidade inicial para o ângulo de 42 ser maior do que a velocidade inicial para o ângulo de 45, a gente tem o quê? Que esse fato aqui, né, obviamente que o cosseno de 42 é maior que o cosseno de 45, ele compensa a diferença do tempo de permanência no ar, né? Que a gente tem o quê? Que o tempo de permanência no ar para 45 graus é maior do que o tempo de permanência no ar para 42 graus. Por quê? Porque o seno de 45 é maior que o seno de 42. Tá? Se a gente for ver aqui, ó, então, ó, o que a gente teria aqui, né? Ó, eu teria velocidade inicial, né, para 42 graus é o quê? É 11,15. A velocidade inicial para 45 graus é 10,61. Tá vendo? Então, essa diferença entre as velocidades, a diferença entre o cosseno de 42 e o cosseno de 45 compensa essa diferença entre o tempo de permanência no ar para 42 graus e o tempo de permanência no ar para 45 graus. Tá? De forma que para 42 graus eu tenho o quê? 24,57 metros de alcance e para 45 graus eu tenho 24,50 metros de alcance. Diferença de 7 centímetros. Quando o cara está treinando para uma Olimpíada, o treinador dele considera isso tudo. Ó, e aí o cara, né, de tanto praticar, ele sabe que nessa posição o ângulo é de 60, para essa é de 40, eu tenho que ter um ângulo ótimo, considerando quem? A minha altura. Se o cara ele tem 1,90 m, provavelmente esse cara vai lançar esse cara, ó, de uma altura de mais de 2,30 m, 2,40 m. Se o cara tem 1,70 m, ele talvez chegue aí aos 2,16 m. Estão entendendo? Isso é genial. A física, né? Como é que está presente no esporte. E aí o cara que é um atleta, né? Imagina um atleta que estudou física. Porra, o cara já capta, cara, muito mais rápido esse tipo de conceito, né? Então a inteligência, como é que é importante, né? A mesma coisa é um jogador de futebol, pô. Né? Eu fico vendo aí uns perna de pau, né? Os caras vão bater um corner, meu velho. Putz grila, bicho. Os caras não sabem bater um corner, meu irmão. Não sabem bater um escanteio, cara. É aquela coisa, infelizmente o cara só fica, né? Aquela coisa, só faz o trabalho físico, né? Não tem um trabalho mental, intelectual. Agora, pô, vamos pegar um jogador aí inteligente, um cara que estudou, né? Que teve aí, vamos dizer, né? O cara, né? Vamos pegar na seleção brasileira, um cara que era muito inteligente, perspicaz,
que era até formal em medicina depois, que era o Tostão, né, grande atacante, né, jogava no Cruzeiro, da Copa do Mundo de 1970. Aquilo ali, cara, o cara era... o Tostão era mais cérebro, né, porque era um cara com uma instrução maior, né? Agora, né, não basta ter instrução, né, você tem que ser genial. E aí você tem um cara, né, que, vamos dizer, intelectualmente não era um gênio, mas com a bola no pé era genial, que era o grande Garrincha, né? Grande Garrincha, né? Que era genial, aí não tem jeito, né? Então, pronto, estudo ajuda, mas o talento, ele é fundamental. Muito bem, tá bom? Tranquilo, então. Tá, vamos ver agora. Diga aí, alguém quer falar alguma coisa? Eu, Júlia. Fala, minha prezada. Na letra A você usou seno e na letra B você usou cosseno. Não, tá, vamos voltar lá então. A letra A, eu usei o seno, ô Júlia, vamos ver. Aqui, na letra A, Júlia, aqui, ó, tá vendo a equação do alcance? Né? O seno que eu usei, vamos ver. A letra A. Eu só usei o seno aqui só para dizer a definição, tá, ô Júlia? Dos dados, tá? Para dizer como que são definidas as componentes x e y da velocidade inicial, tá bom? E depois eu usei tudo. Aí aqui eu usei o seno aqui também, ó, mas eu fiz a mesma coisa na letra B, né? Eu usei o seno aqui. E na letra B, vamos ver aqui, ó. Entendeu? A letra B, 42, ó. Ó, aí foi o mesmo, ó, V0Y seno de novo, tá vendo? Aí eu usei o seno aqui para calcular o quê? O movimento na direção vertical. Porque a componente inicial da velocidade na direção Y é dada em função do seno. E na direção horizontal, ela é dada em função de quem? Do cosseno. Tá bom, Júlia? Entendi. Tá? Tá bom? Aí é isso, tá? O seno, eu uso ele para analisar o movimento na direção vertical e o cosseno eu uso para analisar o movimento na direção horizontal. Tá bom? Certo? Vocês aí peguem de novo, mas beleza, muito boa a sua pergunta, tá? Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer o exercício número 17 agora. Tá? Esse exercício aqui, interessante também. Aí esse aqui, cara, é um exercício do jeito que eu gosto. Que é um exercício que tem aí o quê? Mais letras, né? Certo? Mais letras. Qual que é a altura máxima que a água pode atingir no edifício, tá? Aí ele me dá lá alguns dados, né? Esse exercício eu nem cheguei a substituir, não. A gente pode fazer, eu resolver ele mais de forma literal, tá bom? Vamos lá. Na rua, um esguicho de bombeiro está distante 20 metros de um edifício. Então, a distância aqui, ó, x0 é igual a 20 metros do edifício. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho lá a mangueira, ou como é que é o nome daquele negócio? É hidrante, né? E aí o que acontece? A velocidade da água ao sair do esguicho é de 20 metros por segundo. Ele pergunta para nós, qual é a altura máxima que a água pode atingir o edifício, no edifício, né? Qual que é a altura máxima? Então, a altura máxima seria essa altura aqui, ó, y0, tá? Considerando, então, que o hidrante ou a mangueira lá do bombeiro está a 20 metros do edifício, né? Qual é a velocidade inicial da água, do esguicho? É de 20 metros por segundo. Qual é a altura máxima que a água pode atingir o edifício, ou no edifício? Interessante isso aqui, né? Então, olha lá, né? Até o cara, quando vai apagar um fogo num prédio, o cara tá usando física, né? Certo? É óbvio que ele vai ali num cálculo, né? Ali, meio testando aqui e ali. Mas vocês vejam aqui, né? Ó, essa distância. Por que ele não tá aqui? Porque aqui não vai conseguir atingir o topo do edifício, né? Muitas vezes. Embora o mais importante seja o fogo aqui para ele não subir. Vamos lá. Os dados, então. A distância, né, do esguicho lá até o edifício é de 20 metros. A velocidade inicial do esguicho é de 20 metros por segundo e a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Muito bem, vamos lá. Essa velocidade, perdão, essa distância aqui, ó, inicial é o alcance horizontal. Né? Não é o alcance horizontal todo, é a distância horizontal que o esguicho vai percorrer, que é igual à velocidade inicial do esguicho vezes o tempo, T'. Tá bom? Certo? Ó, eu sei que é V0x, ele não me deu ângulo, ele não me deu nada. Então é por isso que nós vamos chegar na solução desse problema em função, né, das variáveis, né?
Porque a posição da mangueira que o bombeiro colocar é que vai determinar isso tudo. Então, beleza, né? Mais uma vez, olha lá, as componentes retangulares, as componentes x e y da velocidade inicial estão dadas, né? V0x é igual a V0 vezes o cosseno de θ, V0y é igual a V0 vezes o seno de θ, né? De forma que, dessa equação, eu acho quem? O tempo de permanência no ar de quem? Da água, né? Que a gotinha de água vai estar. Sai uma gotinha da mangueira, ela vai ficar esse tempo aqui, ó, que é o quê? A distância horizontal dividido por V0x. Quem que é V0x? É V0 cosseno de θ. Tá vendo? Olha lá, né? O tempo de permanência no ar encontrado a partir da distância horizontal que a água percorre. Muito bem. A altura que a água irá atingir o prédio é dada por quem? Ó? É dada pela equação, né? Olha lá, y é igual a y0 mais v0 yt menos gt ao quadrado sobre 2, tá? Em que a altura inicial, ó, é lançada a partir do solo, é igual a zero, né? Eu quero calcular quanto que é essa altura y aqui. Tá bom? Certo? Tá bom? Beleza? Tá? Aqui no desenho aqui, ó, ele faz ele põe aqui y0, né? Mas na verdade não era para ser y0, era para ser y aqui. Isso aqui foi dado do lado da lista, tá? Muito bem. Então nós vamos ter que y é igual a zero mais v0 seno de θ vezes t' menos gt ao quadrado, gt' ao quadrado sobre 2. Estão vendo? Ó? Então eu estou escrevendo isso em função de quem? De v0, do seno de θ e do tempo. Lembrando que o tempo, quem que é o tempo? O tempo é x0 dividido por v0 vezes o cosseno de θ. Tá? De forma que y é igual a quanto? V0, seno de θ, t' menos gt' ao quadrado sobre 2. Então aqui eu já encontrei a equação 2. Ó, né? Vocês lembram que na aula passada a gente resolveu um exercício em que a gente ia nominando equações? Equação 1, equação 2, equação 3, equação 4. Né? É a forma algébrica da gente resolver um problema. Né? Pessoal, a matemática é fundamental, gente. Tá? Eu sempre falo, cara, com os meus... Eu sempre falo, cara, com os meus alunos o seguinte, que quem sabe matemática sabe mais. Entendeu? A visão que se tem sobre a vida é diferente. E vocês são químicos, cara. A matemática ela é fundamental para vocês. Entendeu? Então é por isso que eu insisto muito nesse desenvolvimento matemático. Aí o que acontece? Se no lugar de t' eu coloco, né, x0 sobre v0 vezes o cosseno de θ, ou seja, se eu substituo a equação 1 na equação 2, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar isso aqui, ó, né? Y é igual a v0 seno de θ, t', que é x0 sobre v0 cosseno de θ, menos g sobre 2, t' ao quadrado, que é x0 sobre v0 cosseno de θ ao quadrado. Tá bom? E aí, desenvolvendo isso aqui, o que eu vou encontrar? Ó, olha lá, seno de o v0 e o v0 cortam, seno de θ sobre cosseno de θ dá quem? Tangente de θ. Tá? Isso aqui é seno de θ sobre cosseno de θ, vezes x0. Menos quem? G sobre d2v0 cosseno ao quadrado de θ vezes x0 ao quadrado. Então, olha só, a altura máxima que o esguicho de água vai atingir o prédio, né, ele é dado por quem? Por esses parâmetros aqui. Né? Certo? Então, olha lá, o que vai acontecer? A distância já foi dada. Isso aqui é 20 metros. Ó, isso aqui é 20 metros. A gravidade já está aqui, ó. Quanto é a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? X0 está aqui de novo. Aí, pessoal, olha lá que coisa interessante. O único... V0 já foi dado. Quanto que é? 20 metros por segundo. V0, opa. 20 metros... Opa. 20 metros por segundo. Qual que é o único parâmetro ajustável aqui? Qual que é? É só o ângulo. Então, a altura máxima vai depender o quê? Do ângulo, né, que a mangueira vai fazer com a direção horizontal. Estão vendo? Então, esse problema é dado dessa forma. Né? Se eu colocar um ângulo, olha bem, olha que coisa interessante, né, gente? Olha lá. Se eu coloco um ângulo pequeno, o que vai acontecer? Né? Cosseno de 0 é igual a 1. Certo? Né? Cosseno de 0 é igual a 1. Cosseno de 90 é igual a 0. Então, se eu coloco um ângulo muito pequeno, o que vai acontecer? Olha lá o meu denominador aqui, ó. Eu vou ter uma altura y pequena. Se eu coloco um ângulo maior, então a gente tem que ajustar. Né? E aí vai ser de acordo com esse ajuste aí. Tá bom? Para a gente calcular
essa altura. Então, na verdade, esse problema pede para a gente o quê? Determinar a altura máxima que a água vai atingir o prédio, né? E aí a gente conseguiu ver o quê? Que só vai depender do ângulo que a mangueira vai fazer com a direção horizontal. Tá bom? Beleza, pessoal? Certo? Sem problema? Então esse problema aí é essa discussão que a gente está tendo, tá? Bom, é isso que eu tinha para vocês aqui.